Vamos à nossa reflexão de hoje. Vamos refletir na palavra de Deus, como sempre, né? Que é a palavra que nos traz a vida. E hoje nós vamos refletir em João, capítulo 1, versículos 29 ao 34. Vamos falar sobre o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Esse é o testemunho de João, que Jesus é o Filho de Deus. E estamos hoje com esse testemunho, porque João batizava com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele é Deus. E ele veio para tirar de nós o pecado, para nos limpar de toda a imundícia do pecado e nos trazer limpos para a presença do Senhor. Nos nossos versículos de destaque de hoje, né, que nós lemos lá em 1 Pedro 1, versículo 18 a 20, que diz: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelada nestes últimos tempos em favor de vocês. Para nós aqui nesse mundo, o que tem valor são coisas perecíveis, essas coisas que nós podemos tocar, de grande valor: o ouro, a prata, o dinheiro, né? A moeda corrente de cada país. Mas aqui está uma coisa muito mais preciosa do que tudo isso: o sangue de Jesus. Porque ele nos comprou. Ele não comprou somente nosso corpo, mas ele comprou a nossa entrada no céu. Ele nos comprou porque estávamos condenados ao inferno, e Jesus nos libertou das garras do inimigo, né? Para nos trazer para a presença do Senhor. É de grande valor o que nós temos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, quando alguém se arrependia dos seus pecados, oferecia um cordeiro sem defeito a Deus, para que pagar o castigo do pecado. Tinha de ser uma vida por uma vida, porque o castigo do pecado é a morte. Jesus veio para ser o nosso Cordeiro. O Cordeiro do Antigo Testamento era apenas um símbolo da salvação que Jesus iria trazer. Sem mancha do pecado e sacrificado como um cordeiro na cruz, Jesus pagou o preço por todos os pecados. Seu sangue nos liberta do castigo do pecado e muda nossas vidas. Porque hoje, quando nós descobrimos Jesus Cristo, nós o aceitamos, nos convertemos, nos batizamos, nos entregamos a Ele, temos a oportunidade de viver uma vida diferente, uma vida de verdade, uma vida de alegria, uma vida que só Ele pode nos dar. Estamos na Páscoa e para muitos isso representa um bom pedaço e gostoso de chocolate. Mas isso é tão triste quando simplesmente as pessoas veem dessa forma. A festa da Páscoa, o que realmente representa é a celebração da vida. Ela foi instituída por Deus por ocasião da libertação do povo hebreu quando era escravo no Egito cerca de 1500 anos antes de Cristo. Antes de Deus enviar a última das 10 pragas que caíram sobre os egípcios, ele deu orientações para que o seu povo preparasse um jantar. Com o sangue dos cordeiros, o prato principal daquela ceia, o povo deveria fazer uma marca nas vigas laterais e superiores das portas de todas as casas. Desta forma, quando o anjo da morte
viesse tirar a vida dos primogênitos daquela terra, ele deixaria de lado aquelas casas marcadas. A partir daí, o povo de Deus passou a comemorar de ano em ano o fato de terem escapado daquela terrível praga que se estendeu sobre todo o Egito. Para nós, os cristãos, seu significado é ainda mais profundo, pois foi durante as festividades da Páscoa que Jesus Cristo foi morto por causa dos nossos pecados, à semelhança do Cordeiro, que com seu sangue proporcionou vida e libertação ao povo hebreu. Antes éramos inimigos de Deus, mas a partir do momento em que reconhecemos o sacrifício de Jesus em nosso favor e nos entregarmos a Ele, tornamos-nos filhos de Deus. O quão importante foi a vinda de Cristo, porque éramos desgarrados, éramos órfãos, nós estávamos perdidos. Mas com a vinda de Cristo, nós fomos adotados por Deus. Todo aquele que o aceitar e o receber, como está em João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você sabe o que significa isso? Você ser filho de Deus? Veja quantas pessoas anseiam, né? Queriam tanto ter o sobrenome de alguém muito importante, que tem muito dinheiro, é muito rico, para ter direito àquela herança, né? E poder fazer parte de uma família muito importante. Aqui está uma oportunidade de termos em nós, sermos chamados filhos do Altíssimo, filhos do Deus vivo, que é dono de todas as coisas. Somos tentados a nos contentar com pequenas coisas do mundo, sendo que Jesus nos ofereceu a oportunidade de ser chamado filho de Deus, de poder fazer parte do seu reino, de tomar posse da eternidade, morar na Nova Jerusalém. Se isso não for uma grande honra, nada mais é, porque sermos filhos de Deus é de grande honra, de grande importância. Por meio do sangue de Cristo, somos libertos do pecado e da morte. E como isso acontece? É muito simples. Creia no poder de Cristo e peça perdão a Deus pelos seus pecados. Siga suas orientações para ser obediente a Ele no seu caminhar. Assim sendo, não só seremos perdoados, como também iremos morar no céu. Isso é um grande privilégio. Não é simplesmente comemorar um pedaço de chocolate que a gente come agora e logo desaparece. Para comer, você tem que ganhar dinheiro para poder comprar. E nem todos podemos comprar um bom pedaço de chocolate. É tão fútil esse pensamento, né? Tão mísero diante do que Deus tem para nos oferecer. Deus está nos oferecendo a vida eterna. Você quer saber realmente o significado da Páscoa? O Filho do Deus Altíssimo veio a esse mundo morrer por toda a humanidade. Veja bem, Jesus morreu por toda a humanidade. Pena que nem todos o aceitam. Esse momento que nós vivemos agora é um momento para nós refletirmos em nossas vidas sobre o preço que foi pago pela minha felicidade verdadeira, pela minha liberdade e pela minha vida eterna. Só Jesus nos proporciona isso. No Antigo Testamento, lá em Levítico capítulo 5, versículo 5 diz: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Veja bem, essa era a prática daquele Velho Testamento, daquelas pessoas. Era tão limitado ali a visão, né? Mas olhe bem, em João 3,16, quando diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha quão grandiosas são essas palavras. No versículo 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más.
Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, e para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por meio de Deus. Veja bem, quando nós queremos pecar, quando estamos com aquele desejo de fazer alguma coisa errada, sempre procuramos fazer as escondidas, na verdade, nos escuros. E aqui está a palavra de Deus dizendo: aquele que pratica o mal odeia a luz. Veja bem, se você está com seu desejo de fazer coisas erradas, de procurar a escuridão, veja o que a palavra de Deus está falando. Quem pratica o mal odeia a luz. Vamos sair das trevas e vir para a luz, porque o Cordeiro de Deus veio para nos trazer essa luz, para que nós pudéssemos estar na luz, ver os nossos defeitos, e começar a consertar aquilo que está feio, aquilo que está errado, aquilo que está mal diante de Deus. Você já tem a oportunidade de crer hoje, nesse momento, e aceitar o Cordeiro de Deus, que pode limpar os seus pecados e te habilitar para ser um cidadão do céu. Essa é uma escolha que nós podemos fazer, ou viver nas trevas, como o texto de João 3 diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por meio de Deus. Quem não deve, não teme, não é verdade? Esse é um velho ditado que se diz por aí. Mas veja bem, ele é puro e verdadeiro. Se nós procuramos a presença de Deus, é porque nós queremos nos limpar do pecado. Se nós queremos nos esconder, é porque nós queremos esconder aquilo que estamos praticando de errado. Estamos correndo sério risco de ir para o inferno. Jesus veio morrer por toda a humanidade, mas nem todos receberam e o aceitaram. Nos textos que nos enchem de alegria, é quando nós lemos lá em Apocalipse, quando diz: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5:6. Também Apocalipse 17:14 diz: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, que vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Somos nós. Se você é fiel a Deus, Ele é fiel com você também. Olha, o Senhor Deus, mesmo sendo pecadores e seus inimigos, Ele enviou Jesus para nos purificar de todo o pecado, para morrer por nós, para se sacrificar por nós. Lá em Apocalipse 22:3, continuando nos textos de Apocalipse, diz: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Também em Apocalipse 7:16 e 17 diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Que palavras bonitas, que palavras especiais para nós nos alegrarmos dessa manhã. Em Apocalipse 21, 22, 27 diz: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja bem como devemos estar ligados com esse Cordeiro, não é verdade? Também em Apocalipse 22:1-3 diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida.
que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Também Apocalipse 7, 9 a 10 diz: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, que com vestes brancas e segurando palmas, que clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Veja bem, Apocalipse 5:12 diz: e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amigos, tem pessoas que não gostam de ler o livro de Apocalipse. Tem medo, porque não conhece. Que tal nós conhecermos de verdade o que está dizendo lá? Sendo o último livro da Bíblia, nos alerta para o que está por vir. Para quem aceitou o Cordeiro de Deus como Senhor e Salvador, tem uma grande alegria em ler esse livro, pois estará com a multidão que ninguém poderá enumerar, cantando: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Eu quero estar no meio dessa população toda aí. Eu quero estar cantando essas palavras, louvando ao Senhor. Vamos receber o Cordeiro de Deus que tira de nós os nossos pecados e nos traz a vida em abundância, a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Ele desperte em nós o desejo de aceitar o Cordeiro de Deus que limpa de nós todo o pecado. Vamos entender o que significa esses dias de Semana Santa, de Páscoa, e saber que não é um simples feriado, mas sim ter a presença de Jesus em nossas vidas em todos os dias do ano, nas 24 horas do nosso dia. Que o Senhor possa estar presente, limpando de nós todo o pecado, iluminando a nossa vida para que as pessoas possam ver Jesus em nós.